Salve, salve, galera. Boa noite para todos vocês. Chegando agora no início da noite, no final da tarde, para atualizar sobre muitas informações do Flamengo, sobre o retorno do Danilo e do Matias Vinha. Tem atualização sobre o Jorginho, informação do Cauê Mota e também do Paparazzo Rubro-Negro. A Justiça do Rio de Janeiro derrubando a liminar do BEP para o jogo Flamengo e Vasco, que aconteceria no Maracanã. Augustin Rossi fazendo um alerta importante que eu vou estar passando aqui para a galera. Plano de sócio-torcedor com novidade, lista de possíveis nomes e possíveis reforços do José Boto para o Flamengo no meio do ano. Isso aqui é uma informação exclusiva do nosso parceiro Luiz Antônio Rubro-Negro. Cara, tem muita coisa, né? E eu vou passando aqui sobre a lista e informações complementares para vocês. Chega com tudo, deixe o like, se inscreva no Visão Rubro-Negra, ativa o sino das notificações e compartilha, tá? Manda para geral, fala que tá recheado de notícias para a galera ficar muito bem antenado, tá bom? Vamos lá primeiro sobre mercado da bola, depois a gente fala sobre a parte interna do Flamengo, sobre Jorginho, né? O acordo, como eu falei hoje na live 11h40, para quem não estava, a gente tinha quase 1.000 pessoas ao vivo aí nessa segunda-feira, mas o acordo entre Flamengo e Jorginho está bem próximo, o BAP já deu ok nas condições de negócios, os valores já estão fechados e agora só resta o Jorginho vir para o Flamengo, tá? Tem, inclusive, amigos que já cravam essa informação, que em junho, antes do Super Mundial, o Jorginho chega, ele será liberado do Arsenal, que terá uma rescisão amigável para que ele não saia perdendo muitos valores, até porque a temporada do Arsenal se encerra antes de junho, resumindo, no final de maio. Se chegar na final da Champions, se encerra dia 31. Se não chegar, se encerra mais ou menos dia 20, 21, quando é o último jogo da Premier League, tá? Tem também informação a respeito de uma lista que foi, vamos dizer assim, passada, né, vazada, como vocês queiram falar aí, do José Boto, já pensando em reposições. Por exemplo, a saída do Wesley é figurinha praticamente carimbada, que é um cara que deve ser negociado no meio do ano. Com isso, o Flamengo já está monitorando um lateral direito para reposição. Diante da informação do nosso parceiro e também do Matheus Leal, Vinícius Tobias, lateral direito atualmente do Shakhtar Donetsk, é o nome da vez e o Flamengo está analisando o brasileiro de 21 anos de idade que estava emprestado ao Real Madrid. É um jogador muito conhecido pelo José Boto. O José Boto até fala que ele é um camisa 10 que atua na lateral. É como a gente fala o camisa 10 da zaga do Ortiz. O José Boto fala que ele é um camisa 10 que atua na lateral direita. Já quero saber a sua opinião de antemão, tá? Se você gosta desse nome, Vinícius Tobias, para suprir, vamos dizer assim, a possível ausência do Wesley no meio do ano, coloque aqui nos comentários, tá? Além dessa posição, o meia também está sendo procurado, um cara, inclusive, com características mais próximas ali do Arrascaeta, e hoje, depois de ter o nome do Andrés Pereira descartado, o José Boto tem dois nomes que ele vai estar indo atrás. O primeiro nome, ou não sei qual bem a ordem agora, né? Mas enfim, os dois nomes é Facundo Buonanotte, eu acho que fala assim o sobrenome dele, e o outro jogador é o Inciso. O Inciso a gente conhece. Eu até já falei para vocês aqui que para mim ele joga muito. O valor de mercado dele é altíssimo, tá? Para quem não sabe, o Inciso hoje não sai por menos de 25, 30 milhões de euros ou até mais, dependendo da negociação. É um cara que hoje não está muito afim de voltar para o Brasil. Porém, o Flamengo tem um poder de convencimento muito grande, tem uma vitrine muito grande. Para ele que é novo, ele pode chegar aqui, pintar, jogar 1, 2, 3 temporadas, arrebentar e voltar para a Europa tranquilamente, né? E é um jogador caro. Então, assim, o Flamengo está interessado nele, tem características muito próximas ao Arrascaeta, até cai bastante ali no lado esquerdo do campo. O Facundo eu não conheço tanto, mas vou dar uma estudada, vou dar uma avaliada, até para a gente abordar um pouco mais sobre esses nomes na nossa live amanhã, aqui às 11h40, tá? Além desse lateral direito, além do Jorginho, além de um meia, que o José Boto está monitorando nesses dois nomes, tem também dois zagueiros na mira. Mas ainda não foi vazado. Na verdade, foi pedido para segurar essa informação, para a gente ter um pouquinho de calma e cautela com relação aos nomes de zaga. Porque, infelizmente, estamos enfrentando um problema muito sério com o Danilo. O nosso zagueiro, ele teve 2 lesões musculares na posterior da coxa direita, não atua aí há mais ou menos 1 mês e meio, ainda está em recuperação, seguindo todo o planejamento do departamento médico do Flamengo, e existe uma previsão de que o Danilo volta no duelo contra o Grêmio no domingo.
ele está recebendo, segundo o GE, uma atenção especial por conta dessas questões musculares consecutivas. O cuidado é que ele não tenha esse retorno precipitado e antecipado, para que ele não volte a sentir incômodo. E a preocupação do DM hoje é controlar a carga de treinos para otimizar a recuperação total do jogador de 33 anos. A matéria complementa que também há um entendimento de que o jogador ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, que é totalmente diferente, tá? O prazo é visto como o ideal para a cicatrização total da lesão e possivelmente, porque ainda tudo é trabalhado ali com muita cautela, né? Com muito cuidado com o Danilo, mas possivelmente o Danilo, a partir de domingo, já volta a estar na lista de relacionados. Vamos torcer para que isso aconteça, porque definitivamente, né? Definitivamente é um cara que está fazendo muita falta, ainda mais pelo Léo Oxis e o Léo Pereira estarem já com certo desgaste. Sei que o torcedor fica com aquela questão. Letícia, o Danilo, então, não será relacionado quarta-feira contra o Central de Córdoba pela Libertadores? Segundo a mesma matéria, a chance dele ser relacionado nesse jogo é mínima, tá? Então vamos torcer para que domingo em diante ele volte a estar à disposição. E falando sobre o Central de Córdoba, aproveitar e pegar esse gancho aqui, o Rossi fez um alerta muito importante, porque ele conhece o time argentino, afinal ele é argentino, e ele até deixou bem claro que jogo contra argentinos, além de ser bonito, né, ele enalteceu ali seu país, é difícil também. E aí o Rossi falou assim: jogo de Libertadores, jogo de muita bola disputada, como foi na Venezuela, jogo de muita disputa de bola, vão correr muito. Eu vi hoje que eles jogaram com 11 jogadores reservas, nem o goleiro jogou. Então eu acho que, sendo argentino, não vou falar do time assim, mas os jogadores do Córdoba estrearam na Libertadores esse ano e virão jogar contra o Flamengo no Maracanã. Para eles serão importantes. Por isso eu sei que vai ser um jogo difícil. Vamos jogar em casa com a nossa gente, com a nossa torcida. E isso tem que nos dizer muito da partida. E, como dizem, descansar e preparar da melhor forma. O jogo da quarta-feira vai ser ainda mais importante do que essa vitória de hoje, depois do jogo contra o Vitória, né? E o Central de Córdoba, complementando aqui a informação do Gabriel Offen, eles chegaram hoje pela tarde já no Rio de Janeiro, tá? Então, por incrível que pareça, vieram com antecedência. A logística foi justamente para eles já se adaptarem aqui ao treinamento, ao clima, a tudo. Desembarcou essa tarde, segundo as informações, na capital, ali no Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã, terça-feira, o único treino aí agora, né, às 3 horas da tarde, no Espaço Lonier, que é o centro de treinamento do Botafogo, tá? No mesmo dia, no caso amanhã, eles farão uma coletiva de imprensa lá na Barra da Tijuca para os jornalistas que cobrem o clube, tá bom? Então essa é a informação atualizada sobre o Central de Córdoba da Argentina. Falando sobre Flamengo e Vasco, mudando de Libertadores para o Campeonato Brasileiro, hoje aconteceu um absurdo, porque é muito fácil você estar sentado no ar-condicionado e na cadeira, tomando decisões que influenciam na segurança sem você estar lá para saber como funciona. Mas vamos primeiro para a informação. A Justiça do Rio de Janeiro, na 6ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, concedeu uma liminar nessa segunda-feira ao Vasco para levar o jogo contra o Flamengo para São Januário. O embate está marcado para o dia 19 de abril, pela 5ª rodada do Brasileiro. É importante destacar que a Justiça entrou em ação após Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius entrarem com ação popular. Sendo assim, a juíza Regina Lúcia concedeu a liminar ao Vasco. Vamos reforçar esse nome aqui. Regina Lúcia é a juíza que concedeu esse absurdo, tá? E suspendeu os efeitos da decisão do Batalhão Especializado, que é o BEP. Além disso, por conta da decisão da juíza, o Vasco pode vender ingressos normalmente para a torcida vascaína. Outro ponto importante é que, caso seja aprovado pela avaliação técnica, os torcedores rubro-negros também podem ir a São Januário assistir o jogo. O Vasco, portanto, tem a possibilidade de levar o jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril, pela 5ª rodada, para São Januário. Ainda não definiram se realmente irão mandar o seu clássico em casa. Cara, que loucura. A juíza Regina, que eu não sei se ela é torcedora de arquibancada, se ela já foi em um jogo em São Januário, se ela tem noção da gravidade dessa situação, mas ela derrubou a liminar do BEP, o Batalhão de Policiamento dos Estádios, que entende e que deixou bem claro que é inviável hoje
ter 50-50 em São Januário por tudo que já aconteceu. A juíza concedeu essa liminar. Agora, a princípio, né, o Vasco vai poder jogar em São Januário se quiser e, a princípio, pode vender os seus ingressos normalmente para a torcida do Vasco. E caso seja aprovado pela avaliação técnica, os torcedores do Flamengo também podem comprar. Então, meu Deus do céu, assim, que loucura isso aqui, primeiramente, que loucura. Para vocês verem, é muito absurdo sendo pautado. Tinha tantas coisas importantes para serem faladas, mas a galera fica presa a cada situação que vamos aguardar aí, né? Se alguém vai interferir nessa decisão da juíza, vamos aguardar aí o posicionamento do Vasco. O Pedrinho quer porque quer esse jogo lá, então possa ser que o Vasco, né, fique feliz e comemore essa liminar. A gente vai esperar, até porque dia 19 de abril ainda tem muito jogo do Flamengo na frente, mas mais próximo teremos mais certeza sobre isso. Se tiver atualização, ou hoje ainda, ou amanhã, eu passo para vocês também na nossa live aqui 11h40, tá? Uma atualização para você que é torcedor, não falando agora desse jogo de São Januário propriamente dito, mas para você que é torcedor do Flamengo e principalmente para aquele que quer ser sócio, mas hoje não tem condições financeiras. O Flamengo, segundo o Gabriel, vai lançar agora, no próximo dia 10 de abril, daqui 3 dias, o novo programa de sócio-torcedor. O programa tem como objetivo transformar uma plataforma de venda de ingressos em um amplo programa de relacionamento com os torcedores rubro-negros. Esse movimento inclui a adoção de novas tecnologias e a consolidação de acordos com parceiros estratégicos que integram o ecossistema do programa, tá? E vai ter, parece que pelo que eu entendi, pelo que eu recebi, vai ter alguns ingressos aí com valores acessíveis, tá? Com valores para o povo. Ingressos não, vou corrigindo. Pacote de sócio, tá? Pacote de sócio aí um pouco mais acessível para os torcedores. Vamos torcer para que isso dê certo, porque eu acredito que vai ser muito importante. Galera, quarta-feira tem sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo já entra nessa fase. O sorteio vai definir os 16 confrontos dessa etapa. Tem ainda 32 clubes, né? Sendo 12 já classificados, que no caso é o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro. E do outro lado, tem as equipes que podem acabar enfrentando qualquer um aqui. CSA, Vila Nova, Atlético Paranaense, Ceará, Maracanã do Ceará, Náutico, Grêmio, Capital, Distrito Federal, Retrô, Pernambuco, Operário, Paraná, Botafogo da Paraíba, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novo Horizontino, Maringá do Paraná, Brusque de Santa Catarina, o próprio Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e Aparecidense de Goiás. Pronto. Esses são os clubes aí, tá? Todos os 32 que vão estar divididos nos potes. Vamos ver quem o Flamengo vai enfrentar. Possivelmente o Flamengo pega alguma equipe aqui, eu acho, né? Alguma equipe aqui mais tranquila e é aquilo, cara, vai fazer uma festa, né? Se for para o Pernambuco, vai ter festa. Se vier para o Distrito Federal, vai ter festa. Se for para o Ceará, vai ter festa. Se for para Paraíba, João Pessoa, vai ter festa. Se for para Santa Catarina, se for para Goiás, independente do adversário aqui, você que é torcedor do Flamengo, mundo afora, coloque aqui qual seria o adversário ideal para a gente enfrentar, para você, torcedor, poder acompanhar o Mengão de pertinho, tá? Deixa eu trazer só mais uma informação que acabou de sair. Se saiu agora, a gente já passa aqui para vocês. É do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Uma informação que veio do GE, tá? O meio-campista Lucas Paquetá terá um fim de temporada sem qualquer risco pelo West Ham. O julgamento por envolvimento em apostas esportivas não tem prazo para ser concluído. Contudo, já é certo entre as partes que o veredito não será anunciado após o término da temporada. Com isso, o futuro do atleta continuará em debate até no mínimo junho. A previsão é de que a sentença demore pelo menos 1 mês e meio para ser anunciada após as oitavas. Como a Premier League se encerra no dia 25 de maio, Paquetá está liberado para jogar. O jogador conta com a consultoria jurídica e estratégica definida para adiar a execução de uma possível punição. O entendimento é de que há recursos suficientes para mantê-lo em atividade, mesmo em caso de pena, tá? Então, informação atualizada do Paquetá, que já estou passando para vocês aqui, que acompanham o Visão Rubro-Negra, tá? Mais notícias postadas lá no nosso Insta, se você não segue, a descrição tá aqui, o link, tá? Insta Visão Rubro-Negra. Amanhã, 11h40, tem live aqui no Visão Rubro-Negra novamente, e eu já espero todos vocês aqui da nossa bancada, todos vocês do nosso chat, da galera que participa aqui do nosso canal, tá bom?
Sobe o like, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Isso aqui é Flamengo e até mais. Fui na